Amém, meus irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus. Hoje, como o pastor falou, estarei substituindo ele nessa mensagem. E como era dia de Santa Ceia, eu gostaria de trazer uma mensagem que tem um relacionamento exatamente com este símbolo, qual nós iremos participar logo mais da mesa do Senhor. E eu gostaria de falar sobre a ceia como símbolo de uma aliança eterna e inviolável entre Deus e o seu povo. Então, é este símbolo que nós, quando sentamos ou participamos, devemos ter em mente que o Senhor fez uma aliança conosco. Nós temos um compromisso com Deus, porque Deus se comprometeu conosco. E gostaria de discutir um pouco sobre isso nessa noite. Eu gostaria de convidá-los a abrir um texto que a gente sempre usa para a celebração da ceia, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Vamos ler alguns versículos e refletir um pouco sobre a ceia na perspectiva desse símbolo de aliança. Você nos remete exatamente ao sacrifício do Senhor Jesus por nós, Jesus, ele derramou o seu sangue, deu a sua vida, morreu em nosso lugar, morreu em nosso favor, tornando uma aliança através do seu sangue de Deus conosco, de nós, de todos nós, com o nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Te louvamos porque não éramos povo teu, mas agora somos teu povo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, nos recebeu com terno amor, nos abraçou e nos tem para ti, ó Pai, para todo sempre. Nós te louvamos porque somos do Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor age em favor de nós. O Senhor nos ama. E que nesta noite, Pai, o Senhor possa operar maravilhas no nosso meio, em nossos corações, em nossas mentes, trabalhando em nós, ó Pai, com a ação poderosa do Teu Espírito Santo, de maneira, Deus, que nessa noite sejamos edificados pelo Senhor, consolados ou exortados por Ti. Dirige nossas vidas, Deus, que nós possamos ser agradáveis ao Senhor, que nós possamos agir de maneira que o Senhor se agrade de nós, e assim o Teu nome seja glorificado por meio de nós. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Meus irmãos, eu já disse aqui
que a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. A aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. E isso, vamos dizer assim, está muito evidente quando nós celebramos a ceia. Porque a ceia nos mostra exatamente esta nova aliança que Deus fez conosco e que esta aliança é pautada exatamente num pacto de sangue. No sangue do Filho de Deus, no sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus. E este sangue derramado em nosso favor é o sangue que atesta esta aliança que Deus faz com o seu povo. Deus fez uma aliança conosco. Uma aliança que nos uniu a Ele de fato. Uma aliança que nos trouxe a uma verdadeira comunhão com Deus, quando deixamos de ser inimigos de Deus e passamos agora a fazer parte do seu povo. É através desta aliança de sangue que o Senhor traz sobre nós exatamente não o juízo, mas a sua maravilhosa graça, perdoando todos os nossos pecados. O Senhor nos redime, nos toma para si de uma maneira eterna, de uma maneira completa, e de que, de fato, Ele institui um povo seu espalhado na terra. E essa aliança, que é simbolizada na ceia, ela aponta para aquele que é fundamental nesta aliança, que é Jesus Cristo. Não há como pertencer a Deus se não for em Jesus Cristo. Ele, é nele, é através dele, por ele, que temos uma aliança com Deus, uma aliança soberana. É uma aliança de vida e de morte. Vida porque nós temos vida, de morte porque alguém se deu por nós. Jesus morreu por nós. Deus se comprometeu conosco, meus irmãos, de uma maneira que não há palavras para expressar. O apóstolo João diz que o amor de Deus é de sobremodo excelente, é de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Essa representatividade deste amor de Deus, o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Se nós observarmos, Deus sempre tratou com os homens através de pactos, de aliança. Na história eu preguei sobre isso aqui há um tempo atrás, sobre essa questão das alianças, e eu não vou me detalhar nesse ponto. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, vemos Deus fazendo aliança com os homens, né? Desde lá do Éden, e vai passando Abraão, Moisés, Davi, e por aí vai, tem vários. Então Deus faz aliança com o seu povo. E no Novo Testamento chegou a última e a eterna, que é dita aqui a nova aliança no meu sangue. Jesus falou aqui no versículo de número 25, registrado por Paulo nesta epístola. Meus irmãos, diante desse fato, a ceia como este símbolo, né? A ceia que nos traz a memória, um memorial que remete a essa morte de Jesus, que é o símbolo desta aliança, é um símbolo de uma aliança que é eterna e inviolável. E sendo eterna e inviolável, isso nos ensina algumas coisas, nos traz algumas coisas que nós queremos pensar nesta noite, né? Antes de detalharmos essas coisas, eu quero partir desse pressuposto, que todos estão conscientes de que esta aliança ela é estabelecida apenas em Jesus Cristo. E, portanto, a ceia é este símbolo maior. O cristianismo, ele celebra a ceia porque ele entende que Jesus é o único caminho para Deus. É o único meio de se achegar a Deus. É o único meio de se ter uma aliança com Deus.
Então a ceia remete a essa verdade, e nós anunciamos ao mundo esta verdade, de que Jesus é o único meio de se ter uma aliança com Deus. Não há outros meios, não há religiões, não há boas obras, não há nada além de Jesus Cristo para que possamos ter uma aliança com Deus. Jesus é esta aliança com Deus. A sua morte trouxe uma aliança eterna e inviolável. E a primeira coisa que nós devemos entender é que aqueles que pertencem a Deus, que foram comprados pelo alto preço da cruz, e que foram transformados, e que foram perdoados, restaurados, embora tendo as suas faltas, as suas falhas, a sua miséria, mas estando debaixo dessa aliança de graça, que vem com perdão, e vem com graça de restauração a cada pecado que nós cometemos, ou seja, Deus está sempre pronto a nos perdoar quando com sinceridade nós confessamos os nossos pecados, porque Ele tem uma aliança conosco e Ele, acima de qualquer um de nós, tem maior interesse em preservar esta aliança, e Ele preserva esta aliança. E dizendo isso, meus irmãos, nós entendemos que esta aliança com Deus nos garante, de fato, e aí onde traz conforto ao nosso coração, a salvação eterna. Nada e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Os nossos muitos pecados, o próprio diabo, ou seja, quem for. É por isso que Paulo, ele expressa aqui, dizendo, olha, nem a altura, nem a profundidade, nem largura, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos amou a ponto de estabelecer uma aliança conosco, e essa aliança não se quebra. Porque o seu amor é maior do que os nossos pecados. O seu amor é mais forte, mais poderoso do que qualquer artimanha de Satanás. E Ele nos preserva. Mesmo quando se atenta o mal contra nós, Deus torna em bem. Não foi assim que José disse, né? José, a inveja dos irmãos, tudo contra ele, mas Deus preservou José. E não só José, os próprios que fizeram mal contra José, os irmãos, era de Deus também. Por incrível que pareça, mas eram de Deus. E Deus queria preservá-los. E usou José para preservá-los. Porque quando estava a fome lá, que eles não tinham para onde sair, e o único recurso que tinha era o Egito, que eles chegaram lá, que se depararam com José, pronto. Agora a gente vai, nosso irmão vai nos vingar. Mas não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus era preservar o seu povo, apesar dos seus pecados e dos seus erros. É o amor de Deus, é a aliança de Deus. É por isso que a Bíblia diz que, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Fiel porque a sua aliança, ela é eterna e ela é inviolável, ela é inquebrável. O Senhor estabeleceu uma aliança com o seu povo que nada e ninguém pode quebrar. Mas, meus irmãos, essa certeza para os crentes, ela é confortante porque nós sabemos das nossas faltas e das nossas falhas. Mas jamais o verdadeiro crente diz assim, já que é assim, agora eu vou pecar. Né? Já que é dessa maneira,
Paulo vai dizer que é exatamente o contrário. É óbvio que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele vai arrazoar e discutir também a questão de que, ora, mas se Deus é gracioso, se eu vou pecar mais, quer dizer que Deus vai derramar mais graça? Não. O verdadeiro crente, ele sabe das suas limitações, das suas faltas, das suas falhas, mas o seu desejo, o seu coração está em Deus. Está sempre buscando em Deus a estar cumprindo, a estar debaixo desta aliança da maneira mais fiel possível. E cada um dentro das suas limitações, obviamente. Mas o Espírito de Deus que habita no crente não deixa que o crente tenha prazer no pecado. O pecado do crente é logo um peso de consciência. Porque o Espírito de Deus assim fala ao seu coração. Ele não se sente em paz, ele não se sente confortável, ele não se sente bem. A consciência de bem-estar é de que Deus o perdoou em definitivo. Mas ele não está satisfeito com as suas faltas. Ele está sempre buscando crescer cada vez mais, como diz lá o texto de Provérbios, crescer buscando exatamente a perfeição. Como a aurora, como o sol vai nascendo até se tornar dia perfeito. Esse é o nosso intuito. Sabendo que o nosso alvo e a nossa meta não é este mundo aqui e agora, mas o mundo vindouro. Nós caminhamos e nós entendemos isso na ceia. Porque o Senhor nos chama a este pacto eterno e Ele diz claramente na ceia: até que Ele venha. Até que o Senhor venha. Nós olhamos e celebramos a ceia nesse simbolismo, nessa esperança de que o nosso propósito de vida não está determinado a este mundo agora. E por isso lutamos com as nossas forças, com a graça de Deus, contra a nossa própria carne, contra o mundo e contra Satanás. Diante disso, meus irmãos, diante desta certeza de salvação, mas também de que somos pecadores e temos limitações e temos um coração voltado para Deus, aqueles que são crentes pensam assim e são assim. Não o joio, mas o trigo é assim. O trigo não tem prazer no pecado, o joio pode ter, mas o trigo não. Nós entendemos que a ceia, como essa representação, ela nos leva a essa consciência de uma purificação. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos examinar nós mesmos, antes de comer do pão e beber do cálice. Este autoexame de uma vida que busca purificar-se, de purificação. Nós nos tornamos puros em Jesus. Mas eu estou falando das nossas ações que não agradam a Deus, dos nossos pecados, de uma vida de pureza, de piedade, de tirar do nosso coração, da nossa mente e das nossas ações coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. E a ceia, ela nos chama a essa memória. Nos diz o seguinte: olha, nós temos uma aliança com Deus e precisamos nos purificar. Então, a cada domingo que há a Santa Ceia, quando nós olhamos para essa mesa, devemos lembrarmos que precisamos nos purificar diante de Deus. E quando eu digo purificar, não é fazer uma mágica, fazer algum ritual para a purificação, não, viu? Estou dizendo deixar para trás os pecados, ou não repetir, ou tentar cada vez mais se livrar daquilo que
fazemos que não é do agrado do Senhor. É essa purificação. Porque o sangue de Jesus, ele já nos redimiu, e o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. O pastor já pregando aqui já disse os pecados passado, presente e futuro. E aqueles que a gente nem imagina que vai fazer, que vai pecar, mas que vamos pecar um dia, amanhã, depois, eu não sei. O Senhor já nos olha com outros olhos, um olhar de perdão, mas Ele nos chama a essa consciência de que devemos buscar a pureza. É assim que deve pensar, ou é assim, melhor dizendo, que pensa o verdadeiro crente. O verdadeiro crente, que tem o Espírito de Deus, ele pensa em pureza. Ele sabe das suas faltas, ele sabe dos seus pecados e ele pensa em pureza. Porque se ele não pensa em pureza, se ele não pensa em melhorar, em se aproximar mais de Deus, aí tem que pensar se realmente ele está com esse pacto, se ele está debaixo dessa aliança. Se ele tem o Espírito de Deus, se o Espírito de Deus habita nele. Porque se a sua consciência e o seu coração só se inclina para as coisas ao largo de Deus, distante de Deus, sem nenhuma dor na consciência e sem nenhuma cerimônia, alguma coisa há de errado aí. Provavelmente é porque ainda não está submetido a esta aliança, não recebeu o Espírito de Deus a tal ponto de reconhecer as suas faltas, de ver os seus pecados. São duas coisas bem distintas, irmãos. E o apóstolo João diz, olha, se alguém diz que não tem pecado, esse alguém é mentiroso. Não é? É mentiroso. Mas, ao mesmo tempo, ele trata-nos como filhos de Deus. A todo tempo, ele diz, olha, se você pecar, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. Porque ele sempre trata dentro dessa perspectiva da aliança de que os filhos de Deus buscam se purificar. E tem o perdão de Deus. Sempre tem o perdão de Deus. Eu vejo isso até num tratamento muito, vamos dizer assim, dentro da questão do processo humano e de ações do rei Davi. Os pecados de Davi, que são gritantes assim, e muito, vamos dizer assim, muito pesados, né? E que de certa forma o juízo não tardaria, e de certa forma não tardou na vida de Davi, mas a realidade da aliança de Deus com Davi, desse amor que Deus tinha com Davi, que foi sobre tudo isso. Deus não passou a mão não, viu? Davi sofreu as consequências, mas Deus perdoou Davi, e Deus sempre o teve como rei de sua aliança, e preservou Davi assim. Essa maravilha, meus irmãos, do amor de Deus, da graça de Deus, e de coisas que são insondáveis muitas vezes, e incompreensíveis, que faz com que um Deus tão santo e puro e amoroso possa se compadecer de pessoas que são ingratas, infiéis, e que mesmo diante do fato daquilo que Deus fez por ela, continua ainda a pecar. É a maravilhosa graça, em que deve fazer palpitar o nosso coração de satisfação em Deus e de alegria, saber que o nosso Deus é tão misericordioso e gracioso. Essa purificação é a nossa santificação diária, é a busca exatamente de se santificar. Sabemos que Deus nos tornou santo em Jesus Cristo. Na morte de Jesus, Deus traz um povo para si desse pacto, e esse povo é um povo santo. Que o pastor sempre diz, a santificação posicional.
é um povo santo. Mas existe também o processo de santificação que a Bíblia nos recomenda. De realmente, olha, já que eu sou um povo santo, eu tenho que, como povo santo, buscar viver em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu busco a santidade porque eu sou santo, e não para me tornar santo. Eu não estou buscando a santidade para me tornar um santo. Eu já sou um santo. E é por isso que eu busco a santidade. Eu pertenço a Deus. E quando nós olhamos para a ceia, esse memorial remete a essa ideia de que somos o povo santo de Deus. Os santos de Deus se reúnem com o Senhor e sentam à sua mesa. Meus irmãos, isso aqui retrata ao céu, as bodas do Cordeiro, em que o Cordeiro estará conosco, nós sentados à sua mesa, desfrutando da sua presença excelsa e eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, devemos ter essa certeza que somos um povo de Deus, que estamos debaixo da aliança, um povo salvo, e salvo sim, nada e ninguém pode nos deter e nos tirar das mãos de Deus, porque pertencemos ao Senhor. Mas pertencemos ao Senhor de uma maneira que buscamos honrar a Deus e glorificar a Deus através de uma vida de piedade, de uma vida de santidade, de uma vida que busca realmente honrar o seu Senhor. E por isso, meus irmãos, ao celebrarmos a mesa do Senhor nesta noite, tenhamos uma consciência de que somos de Deus. Somos um povo de Deus. É um privilégio e responsabilidade. É um privilégio sermos esse povo. Termos a certeza de que pertencemos ao Senhor. E nos alegramos com isso. E também a consciência de que devemos viver para glorificar a Deus. É você e Deus. É a sua consciência e Deus. A ceia te chama a esta consciência. E por isso, meus irmãos, que nenhum de nós venhamos a comer e beber juízo para si. Porque se desprezamos o sacrifício do Senhor, se desprezamos a aliança de Deus, é porque não fazemos parte desta aliança e não queiramos sentar à mesa no lugar que não nos pertence. A mesa do Senhor é para os seus santos, é para aqueles que Deus comprou pelo sangue de Jesus. Celebremos hoje a mesa do Senhor em satisfação e alegria, diante dessa consciência de que somos povo de Deus para todo sempre.